E aí, tudo pronto por aí? Hoje, a gente vai fazer uma viagem virtual bem diferente pelos Estados Unidos. A gente vai tentar entender uma coisa super curiosa: como é que a população desse país gigante está distribuída? E olha, a resposta pode surpreender bastante. Então, a primeira pergunta que fica é: se a gente olhar para aquele mapa enorme dos Estados Unidos, onde será que a maior parte das pessoas realmente moram? Será que está todo mundo espalhado por igual ou tem uns lugares que são super concentrados? Pois é, a verdade é que a população não está nada espalhada por igual. Ela está, na verdade, muito concentrada em algumas áreas específicas. Então, bora começar essa nossa viagem pelo mapa para descobrir onde fica toda essa gente. Nossa primeira parada nessa jornada é lá no lado leste do país. É a famosa Costa Leste, que é, sem dúvida, uma verdadeira potência quando o assunto é população. E aqui já vem a informação mais maluca de todas. A grande, mas grande maioria mesmo da população americana vive nessa faixa de terra que fica virada para o Oceano Atlântico. Isso tem um motivo histórico, né? Foi por ali que tudo começou, a porta de entrada da colonização e do comércio, faz todo sentido ter se tornado a região mais cheia de gente do país. E essa concentração toda não é à toa, claro. É justamente ali que a gente encontra algumas das cidades mais importantes do mundo. Cidades como Boston, a icônica Nova York e, claro, a capital, Washington, D.C. Elas funcionam como se fossem âncoras, segurando a economia e a política da nação inteira. E falando em Nova York, essa cidade é um caso à parte. A importância dela vai muito além dos Estados Unidos. Pensa só, além de ser o coração financeiro do planeta, com Wall Street e tudo mais, é também um centro diplomático fundamental, porque é lá que fica a sede principal da ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, essa aglomeração toda, com um monte de cidades importantes crescendo uma do ladinho da outra, acaba criando um fenômeno geográfico bem único. Vamos entender direitinho o que é isso. O que será que acontece quando cidades gigantescas como Boston, Nova York e Washington crescem tanto, mas tanto, que elas praticamente se encostam, se fundem? Elas acabam formando uma coisa nova, que tem um nome bem específico. E o nome disso é megalópole. É um nome chique, né? Mas a ideia é simples. É basicamente uma supercidade gigante. Imagina uma mancha urbana que quase não tem fim, formada pela união de várias cidades grandes que foram crescendo até se conectar. E a costa leste dos Estados Unidos tem um exemplo mais famoso disso, a megalópole Boss Wash. Esse nome é uma junção de Boston, que fica mais ao norte, com Washington, D.C., que fica mais ao sul. É uma faixa de urbanização quase sem interrupção entre as duas. Beleza, já entendemos a força da costa leste. Agora nossa viagem tem que continuar. Vamos sair do litoral e seguir em direção ao interior do país, rumo ao oeste. E para a gente entender o resto da viagem, tem um conceito que é super importante: a densidade demográfica. É um cálculo bem simples, na verdade, que mostra o nível de concentração de pessoas numa área. Ou seja, ele nos diz se um lugar é muito cheio ou mais vazio. E olha que legal! À medida que a gente se afasta da costa, a paisagem muda completamente. Aquelas áreas urbanas superpovoadas começam a dar lugar a planícies gigantes com muito menos gente. Aí a agricultura é que manda, e a densidade demográfica, ó, despenca. Nossa viagem está quase no fim e agora chegamos à nossa última parada, a costa oeste. Se o leste é o centro do dinheiro e da política, o oeste tem uma outra vocação, que também é muito, muito poderosa. E de um jeito parecido com o que acontece no leste, a população da costa oeste também se junta ali, pertinho do oceano. É uma faixa de terra que vai de San Diego, lá no sul da Califórnia, até a região de São Francisco mais para cima. Mas o que faz essa região ser tão especial e conhecida no mundo todo é um lugar chamado Vale do Silício. É de lá que saem as maiores inovações de tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia. É tipo o cérebro da tecnologia mundial. A importância desse lugar fica super clara quando a gente vê as empresas que nasceram ou têm suas sedes por lá. Pensa em Intel, Google, Apple, Facebook. São gigantes que mudaram o mundo e estão todas concentradas nessa pequena área da Califórnia. Ufa, que viagem, hein? A gente cruzou os Estados Unidos de uma costa a outra. Agora, para ter certeza de que ficou tudo na ponta da língua, chegou a hora de um teste rápido. Mas antes, vamos recapitular rapidinho. Primeiro, a população se concentra nas costas, principalmente na leste. Segundo, megalópolis são regiões urbanas enormes.
Terceiro, a densidade de gente diminui no interior do país. E quarto, a costa oeste é o grande centro de tecnologia. Vamos lá. Primeira pergunta. Onde a maior parte da população dos Estados Unidos está concentrada? Tempo? A resposta é: na costa leste. Segunda pergunta. Como se chama aquela região com uma concentração gigante de cidades e pessoas, formando quase uma cidade só? Valendo. É uma megalópole. Pergunta número 3. O que acontece com a densidade demográfica quando a gente viaja da costa para o interior do país? Ela diminui. Quarta pergunta, tá fácil, hein? Intel, Google e Apple são empresas gigantes de qual famosa região de tecnologia? Pensando. A resposta é Vale do Silício. E, para fechar o nosso quiz, a sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, fica em qual cidade americana? A resposta é Nova York. Muito bem. Agora a gente quer saber de vocês. Depois de conhecer um pouquinho de cada canto, qual cidade dos Estados Unidos você mais gostaria de visitar e por quê? Conta pra gente aqui nos comentários. E aí, curtiram a nossa jornada? Entender esse mapa humano é, no fundo, entender como o país funciona. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no Kizards e ativar o sininho para não perder as próximas, combinado? Até mais!